Margarete Borges. No Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre a classificação do serviço público. Bom, os serviços são classificados em serviço público propriamente dito. Aqui, os serviços são aqueles essenciais, ou seja, não tem como os usuários viverem sem. Por exemplo, o serviço da Defesa Nacional, por exemplo, o serviço de abastecimento de água, o serviço de saneamento básico, eles são essenciais. Nós temos o serviço público de utilidade pública. Aqui o doutrinador ele deu alguns exemplos que talvez você não vai concordar. Ele diz o seguinte, que esses serviços, eles são úteis, só que eles não são essenciais. Por que eu estou dizendo que você talvez não concorde com os exemplos? Porque hoje, eles acabaram se tornando essenciais. Por exemplo, serviço de telefonia. Quem é que hoje vive sem o telefone, né? O serviço de transporte, o serviço de energia elétrica, por exemplo. Então, o doutrinador considerou esses serviços importantes, assim, úteis, só que não eram essenciais na época dele. Só que hoje, para nós, né, eu, por exemplo, considero serviços essenciais. Nós temos os serviços próprios do Estado, são aqueles que o Estado deve prestar. Por exemplo, o serviço de segurança pública, o serviço de saúde, o serviço de educação, né? Aqui o Estado ele deve prestar de qualquer forma. Nós temos os serviços impróprios do Estado, são aqueles que ou o Estado pode prestar o serviço ou ele pode delegar para particulares prestar esse serviço, como por exemplo o serviço de telefonia. Tanto é que hoje no Brasil, quem presta o serviço de telefonia são empresas privadas, por exemplo, a Vivo, Claro, TIM, Oi, essas são as mais conhecidas. Nós temos o serviço Universi, que é uma expressão em latim, ou seja, nos lembra da palavra universal. São serviços prestados de forma geral. São aqueles que não se sabe quem são os usuários determinados, eles são indeterminados. Por exemplo, o serviço de segurança, né? Os policiais militares, por exemplo, tanto eles vão cuidar da proteção de homens, de mulheres, de crianças, enfim, não se pode determinar para quem eles estão prestando aquele serviço. Então, eles são gerais. O serviço da iluminação pública, por exemplo. Então, você passando ou não por determinada via pública, vai estar lá a iluminação pública. Então, é um serviço geral. Nós temos o serviço Ut Singuli. Aqui são aqueles serviços que nós podemos sim determinar. Singular vem de singular, mas não significa que é apenas para uma pessoa, mas sim que os seus usuários eles são determinados. Por exemplo, o serviço de telefonia. A minha conta de telefone ela vem para mim. Então, esse serviço ele é prestado, né, para um grupo determinado. Por exemplo, serviço de energia, de água doméstica é um serviço considerado Ut Singular. Eu até coloquei o exemplo aqui, dados, né, da minha conta de energia. Nós temos também os serviços exclusivos, são serviços exclusivos próprios do Estado, que o Estado deve prestar. Aqui, ele ou pode prestar ou ele pode delegar. Então, tem relação aqui com a delegação. Por exemplo, o serviço de energia elétrica, os serviços de telefonia, como eu falei, né, que hoje quem executa são as delegatárias aqui desse serviço. Nós temos também os serviços não exclusivos. Esses serviços, eles podem ser prestados por particulares, só que eles não precisam de uma delegação. Ou seja, um particular presta serviços sem a anuência, sem a concordância da administração pública, por exemplo. Serviço de educação, serviço de saúde, por exemplo. Nós temos tanto a educação pública como a educação privada. Nós temos tanto a saúde pública como nós temos instituições de saúde privada. Ou seja, esses serviços eles têm relação com a delegação. Os serviços exclusivos, eles são do Estado, mas os particulares podem executar através de uma delegação. Já os serviços não exclusivos significa que os particulares podem executar sem a administração pública delegar. Ou seja, tanto a administração pode executar como os particulares. Não é algo exclusivo aqui do poder público.